Olá, podcast no ar. E eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber quem é ele. Todo mundo conhece ele como formador do movimento, meu diretor na parte de livros. Nós estudamos junto. O Zé Alexandre vai estar aqui com a gente. Mas o que vocês não sabem, né, Ana? Que hoje ele trouxe a mãe. E ele é filho de mãe que ora. É isso aí, Ana? É isso aí. Zé Alexandre e Dona Elisa, tenho certeza que sabem que Deus pode tudo na vida deles. Agora a gente quer saber se você sabe. Se você não sabe, assiste esse podcast que você vai sair daqui com essa certeza selada no seu coração. Então compartilha, curte, ativa o sininho e manda para as amigas, que hoje vai ser especial esse bate-papo aqui. Eu vou começar pelo Zé, para depois a gente, para minha amiga Elisa. Elisa já rezou muito para mim, hein? Oh. Eu nem sabia que Zé era filho dela. Zé, quem é você? Eu sou José Alexandre, eu sou filho da Elisa, do Áureo, eu tenho 55 anos, sou casado, médico, sou médico. De coluna. Sou ortopedista, sou especialista em cirurgia de coluna. Nas horas vagas? Nas horas vagas eu sou formador do movimento Mães que Oram pelos Filhos, formador do Núcleo Nacional, da Ângela. E eu sou casado com a Cristina. Tenho 2 filhos, o André tem 26, a Mariana tem 22, faz 23 semana que vem. Oh, coisa boa! E o André, e os dois pegaram metade minha, cada um, né? Porque eu sou médico e eu também sou músico. Gente, você já viu quando ele começa a tocar? Ele incorpora quando ele toca rock. Eu fiquei babando de ver o Zé tocando. Esses dias ele tocou lá numa festa da gente, aí todo mundo virou assim... Ué, é o mesmo Zé Alexandre que tá tocando aqui, cantando? Eu falo isso, ele incorpora outro personagem. Não parece o Zé. Eu falo que ele canta melhor rock do que na igreja. É verdade. Não é verdade? É verdade. Elisa, já nos conhecemos há anos, né? Quantas vezes eu estive no grupo de oração para você rezar para mim. Você reza para uma das minhas grandes amigas, que é a Catita. Mas quem é Elisa? Meu nome é Elisa Helena e vou fazer em abril 80 anos. Gente, que coisa fina! Vou fazer 80 anos. Tem futuro ainda, viu, Ana? Casada e tive 3 filhos, né? Tenho 2, Zé Alexandre e Luiz Fernando, e a mais velha, que é a Cláudia, está no céu. Eu até já dei esse testemunho nos primeiros encontros seus lá no salão da igreja. No Mata da Praia. Na Mata da Praia. No grupo fundador que eles conhecem. Tinha um pingo de gente numa salinha lá. Nós éramos 5, no máximo 20. Era isso mesmo. Eu já preguei lá naquele lugar. Verdade. Né? Mas só tem uma caminhada longa na renovação, né? Tenho. Quantos anos de renovação? Olha, eu comecei com o primeiro grupo de oração de Londrina, no Paraná, em julho de 1978. Nossa 78. Estava nascendo eu. Aí... do meu mais velho, novo. E nós começamos lá. Eu já comecei assim, já servindo, já fazendo cura mesmo. Foi um momento muito especial na minha vida. Era um padrezinho novo e eu tinha uma amiga, ela sempre me chamava para ir na casa dela, tinha dificuldade de ter filhos, não tinha, e eu sempre ia lá, a gente partilhava muito, conversava, e aquilo me incomodava, que ela tinha, assim, tinha um quarto dela, que tinha uma mesinha baixinha. Aí tinha sempre uma vela acesa, tinha uma Bíblia, a gente não tinha acesso à Bíblia, né? Sim. E ela começava, a gente rezava, ela fazia um sinal assim com a boca. Que acho que ela ia orar em línguas, né? E eu não sabia o que era. Aí ela perguntou ao padre se ela podia me levar nesse grupinho que estava começando, tinha umas 9 pessoas. E aí eu fui lá na catedral, ela me levou lá,
nos fundos da Catedral de Londrina. Ele rezou por mim. Acho que ali eu fui batizada no Espírito. Com certeza. Ele rezou, colocou a mão na minha cabeça e falou para ela assim, essa é pura, ela pode participar. Aí no domingo seguinte, à noite, eu fui com ela no grupo. Era lá na sala da catequese, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Londrina. Até essa igreja até hoje. E lá ficava o ostensório Santíssimo, o padre, e ficava as pessoas em volta. E a gente ficava rezando ali. Foi a primeira vez que eu fui. Aí chegou uma pessoa que estava possessa, né? Aí o padre foi rezar, quer dizer, a primeira vez que eu entrei no grupo de oração já tinha um processo. Já tinham, mas foi assim, foi uma experiência maravilhosa ali, aí eu nunca mais deixei. Só que depois eu mudei para cá, né? Aí cheguei aqui, lá não tinha ainda experiência de oração, né? Seminário, essas coisas. Estava começando, né? E depois eu fui fazer em Cachoeiro, porque depois eu vim para Cachoeiro, né? Depois é outra história. Aí é outra história. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. Mas aí eu fiz experiência de oração em 1982. Estava chegando 80. E não parei mais. Eu já participei de tudo que é ministério. E aí ela já me puxou. Em 84 eu fiz a minha. Você entrou em 84? Em 84, eu tinha 16 anos. Ele fez o crisma, né? A experiência de oração e já foi, era tudo junto. Tudo junto. Né? Eles levavam os jovens para fazer experiência de oração. Era famoso naquela época, né? Era. No Espírito Santo foi onde começou a renovação, né? Foi em Cachoeiro? Espírito Santo, depois eu Vitória. lembro assim, de todo mundo falando que era muita gente em Cachoeiro. Muita gente. Ô, Elisa, mas o Zé veio para renovação, o outro também? O outro não. Não? Engraçado, não, ele participou do cursílio um tempo, atualmente ele não está participando mais. Mas ele chegou a fazer o cursílio lá em Cachoeiro. Porque isso é importante, que as mães que estão ouvindo a gente, né, às vezes, por que um vem e outro não vem, né? Mas uma coisa é fato, é mãe que ora, não é? É mãe que ora então, e ele criou uma família católica. E ele participa na igreja lá, né, na catedral, que ele pertence à catedral. Ele, a esposa, os filhos. Ele leva os filhos à missa todo domingo. Então tá na caminhada. Tá na caminhada, ele tá na caminhada. Nós aqui falamos sobre ser pai e mãe que ora. O que é um pai que ora? Então, um pai que ora é um pai que ora. Mas como eu vou ser um pai que ora? Tem homem ouvindo a gente. Porque assim, a oração é uma coisa individual que qualquer pessoa pode fazer, é só conversar com Deus, criar uma amizade, um relacionamento com Deus. E conversar com Ele sobre os seus problemas, sobre os problemas dos seus filhos. E assim como a mãe pode fazer, o pai também. Pode e deve. Né? Mas aí, Zé, desculpa. Claro que sim, são perfis diferentes de caminhada às vezes, por causa da diferença entre um homem e uma mulher, mas de pai e de mãe, que são missões diferentes dentro da família, né? Mas e a autoridade espiritual? Explica pra galera aí o que é a autoridade espiritual do pai. Nem você querendo formação já. Tá te dando uma casquinha já. Existe isso. Eu aprendi isso com o Dom Cipriano Chagas, né? Uma vez ele deu um retiro aqui pra gente só sobre autoridade. E ele falava sobre isso daí. Existe a autoridade espiritual da mãe e a autoridade espiritual do pai. Os dois têm uma autoridade espiritual sobre os filhos maior que o Papa, que qualquer padre, qualquer pessoa. Porque é uma autoridade que está vinculada à geração e ao sacramento do matrimônio. E é preciso assumir cada um a sua autoridade. E o pai, ele tem uma autoridade espiritual sobre a família. Como São José tinha sobre a família dele. Eu gostei aprender isso. Eu aprendi isso submissos com o padre Dom Cipriano. Apoiar a missão. Então, a mãe, pelo próprio contexto da mulher, Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, né? Edith Stein. Fala muito bonito, ela tem um livro muito bonito sobre isso.
Não é aquele que explica São João da Cruz, não, que ela foi me Não, aquele é explicar, que você confuso. me deu, que você complicou mais. Se eu já não entendia São João da Cruz, ele falando com a difícil. Benedita, então foi pior Não, ainda. não, ela fala sobre a mulher. A mulher? Sobre a feminilidade. E aí, ali ela coloca o papel de cada um. Então, dentro desse papel, quer dizer, o homem é aquele que vai olhar para fora. E isso é do instinto natural, da natureza do sexo masculino, né? E a mulher, ela é aquela que olha para dentro. Por isso que ela gera no corpo dela. E como ela olha para dentro, ela é aquela que olha para dentro da família. E o pai é aquele que aponta para os filhos o mundo lá fora. É a lei, né? Então, mesmo, é claro que não existe uma regra para o pai orar e para a mãe orar, né? Mas a cabeça funciona às vezes diferente. De né? forma diferente. Mas o importante é orar. Na prática, Elisa, você foi uma mãe que ora? Fui. Deram trabalho esses dona meninos? Elisa? É ainda. Eu fui e sou. Eles deram trabalho, só teve que rezar mais para um do que para outro? Ah, sim. Esse aqui já foi mais... como se diz? Ele buscou mais teve mais dócil. oportunidade, né, do que o Luiz Fernando. E agora o Luiz Fernando tinha que pegar o bichinho, porque eu fui catequista dos dois. Porque lá em Londrina eu era coordenadora da catequese e da missa das crianças. Eu fiz um curso de gestos para trabalhar com crianças. E então, quando eu vim para lá, ele fez a primeira Eucaristia lá em Londrina. Luiz Fernando, acho que fez aqui, né? Foi aqui que ele fez, inclusive em Cachoeiro. E eu lembro que naquela época lá, a espiritualidade do Paraná era mais, como se diz, mais aguçada, mais... o pessoal rezava. Era mais aberto. Aqui estava um pouco atrasado, sabe? Lá já estava mais adiantada a religiosidade, sabe? Por exemplo, a catequese lá já era muito mais adiantada do que aqui. Eu trouxe os livros de lá, ninguém nem conhecia os livros aqui, entendeu? Então, e ele foi acompanhando, eu fui acompanhando mais a ele, sabe? Porque era maior e tudo. Aí depois assim, que eu dava muita atenção a ele, porque ele sofreu muito com a morte da irmã. Conta Então, um pouquinho dessa morte pra gente, né? Que eu acho que é importante. Eu tinha que dar mais atenção a ele, porque o outro não sofreu tanto, né? Porque era pequenininho, né? Então, ele tinha certas dificuldades. Acabou aproximando, assim, né? Aproximou mais. Ela morreu de quê? A minha irmã tinha 8 anos e eu tinha 4 e meu irmão tinha 11 meses. Ela foi atropelada. Ele era bem pequeno. Ela foi atropelada. No dia que ele estava fazendo 11 meses. É uma história, assim, você vê como é que a mãe tem que ser raiz, né? Porque eu sei que muitas mães estão passando por isso aqui, né? Isso foi em Londrina, Foi né? em Londrina. Aliás, Londrina. um abraço se tiver alguém de Londrina ouvindo. Eu sou muita londrinense. gente vai estar de Londrina. E eu sou também londrinense. Ah, é? Não. Eu sou apaixonada Ela é por Londrina. nascida aqui. Não, eu sou nascida aqui, lógico, em Em Cachoeiro, Jacinguá, né? em Vargem Alta. Mas eu gosto muito de Londrina. Tem muita E eu gente. conheci Dona Elisa na casa de um londrinense, que é Everaldo. Everaldo. E Rose. Isso, Porque sou de Rose lá. ainda... Não, Everaldo é de Rolândia É e de Rose Rolândia. é Rose de é de Londrina. Londrina. Eu Eles conheci vieram Dona pra Elisa cá lá. porque Foi ele, conheceu Zé lá. Alexandre que trouxe os dois. E aí, ela morreu atropelada e voltando da escola. Eu era muito próximo dela, né? Então, Muito. E aí, assim, naquela época, sem orientação, meu pai e minha mãe moravam lá em Londrina, não tinha um parente, não tinha conhecido nada. Eles foram meio de desbravador, assim, lá. E não tinha muita orientação. Então, isso é uma coisa importante que eu queria falar, porque às vezes tem alguém que passa por essa situação. Eles não me levaram, eles não me contaram, embora eu ouvi pessoas falando, mas eles não me contaram, não me deixaram ir no velório nem no enterro. Então eu não fiz a despedida. O ritual do luto não foi feito. Não foi feito, isso é muito sério, né? Então,
E eu já vi pessoas querendo fazer isso, tipo assim, morreu um filho, Poupar o aí outro, quer poupar né? os outros. Não E pode, não não. faça isso, precisa passar por essa... É importante. E Inclusive, eu quero até continuar, né, o que ele terminou de falar. A gente não tinha experiência, né? a intenção era boa. né? Eu sempre tive premonição, sempre tive. Então tinha uns 2 anos que eu chorava que eu ia perder uma coisa. Eu dizia que eu ia perder 2 anos, não, uns 2 meses. Eu falava que eu sentia um vazio dentro de mim, sabe? E aí eu falava, eu chorava, eu acordava chorando, eu não sabia o que era. Então eu imaginava, ou meu pai vai morrer, porque meu pai morava aqui, né, no Espírito Santo, né, em Jaciguá. Eu amava muito meu pai, eu puxei muita coisa do meu pai. E então eu tinha muito medo de perder meu pai. Ou de perder o meu marido. Meu marido viajava naquela época, né? Ou meu marido vai arrumar outra pessoa, ou meu pai vai morrer. Eu pensava uma coisa assim, mas nunca podia imaginar, né? Seria uma filha. E aí, nesse dia que ela faleceu, ele ia viajar na quarta e na sexta ele voltaria, ia a Maringá. E aí eu fui com ele no banco, eu chorava todo. Ele foi conversar com o gerente, e quando ele voltou eu já estava chorando. Aí ele falou, olha, se você não parar de chorar, eu vou te levar no psiquiatra. Porque não é possível, não sei mais o que fazer com você. E aí chegou em casa, ele quis que eu fosse com ele a Maringá. Ficar esses 2 dias lá. Mas eu não queria, porque eu nunca deixei meus filhos, né? Porque eu não tinha parente lá. Eu não deixava meus filhos com ninguém, sabe? Eu era aquela galinha choca mesmo. E então, eu falei, eu não tenho coragem de deixar. Não, mas vamos. E aí, insistiu tanto. Eu tinha uma empregada boa, tinha vizinha. Ele insistiu muito. Eu acabei indo. Ainda falei para ele assim, olha, vamos então passar lá na Cláudia, lá no colégio da Cláudia, para eu despedir dela. Porque ela estudava de 11 às 3, né? E aí passamos, despedimos dela. Mas a senhora vai embora, vai me deixar? Eu falei, não vou te deixar, né? Despedimos tudo. E eu fui. Olha, eu não conseguia falar. Fui muda até. Chegou na metade do caminho ali, você quer voltar? Eu falei, não, vamos continuar. É porque eu nunca saí, deixei as crianças. O Luiz Fernando estava fazendo 11 meses aquele dia, né? E ela tinha escrito uma carta, que ela gostava de festa surpresa, né? Então ela tinha escrito uma carta para todas as tias, para o avô, para a avó, para todo mundo, convidando para o aniversário do Luiz Fernando. Ela ia fazer uma surpresa. Ia fazer uma festa. Ela ia fazer uma festa. E ela passou a manhã toda fazendo essas cartas lá. Aí eu falei, pode deixar que eu vou botar as cartas no correio, né? E aí, quando nós chegamos lá, em Maringá, a firma exigia que ele fosse primeiro no hotel, para dizer que chegou, que está lá e tal, né? Então ele foi, levou até as malas, e nada dele voltar. Aí chamei Não, aí vem o rapaz com as malas de volta. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, não tem lugar no hotel, eu tenho que procurar outro. Eu falei, mas esse hotel imenso aí, não tem lugar? Aí ele acabou contando que ela tinha sido atropelada, que machucou o braço, mas que era para... Vocês voltarem. Para a gente voltar, que ela chamava muito por mim, tudo. Aí eu fui. E aquela coisa de mãe, né? Ai, meu Deus, ela deve estar sem camisola lá. Meu Deus, tem que passar em casa primeiro para pegar. Porque eu não queria cair na real, prática, né? Eu queria cair na real, né? E aí foi assim, né? E aí o que aconteceu? Quando ela faleceu, tinha um ano ela que a gente... Ela faleceu na hora, Zé? Não. Ela morreu... Ela foi atropelada às 3 e pouco. E aí ficou lá, porque Morreu o cara fugiu. Umas horas depois. Umas 5 e pouco da tarde ela faleceu. Mas, enfim, de hemorragia, né? Foi engraçado porque, assim, quando
quando eu cheguei nessa idade, mais ou menos, 9 anos, por aí, eu voltava da escola sozinho também. Não Pois é, ficou que assim, loucura. aquela coisa, não, aquela super proteção, agora vai que acontece com o outro filho, não. Quando Ela cheguei na deixou idade, que vocês quando tiveram. chegou naquela idade, é a mesma coisa, ó. O caminho de casa é esse aqui, era longe, pegava um ônibus sozinho com 8, 9 anos de idade. Que Mas eu legal. levei Era os diferente, primeiros, né? Que Era- legal. os primeiros anos eu levei, né? Mas aí o que aconteceu? O gerente era um novo, tinha filho pequeno, ele quis proteger o Zé Alexandre, que o Nando era neném, e aí quis proteger o Zé Alexandre. O que ele fez? Não tinha religião, pegou, levou o Zé Alexandre para a casa dele, ficou lá o menino a noite toda, sei lá como, porque ele e a mulher ficaram por conta de velório, essas coisas todas, né? E ele ficou lá. Aí cadê o Zé Alexandre? Aí eles falaram, ele está lá na casa, ele está bem, ele está lá na casa era o gerente, né? E aí você vê, depois que passou tudo, aí ele chegou, com as mãozinhas para trás, assim, encarando a gente, assim. Com raiva. Já era brava, hein? Ele encarava a gente assim, cabelo todo cacheadinho. Encarava a gente assim. Eu não entendia nada. E ele ficou meio que de mal de mim, sabe? Ele não me dava bola, não. Eu chamava, ele não dava bola, não. Até aí ele ouviu uma conversa. Aí ficou aquela confusão, né? E a casa também não fica no tumulto, né? Aí chegou, né? Depois, no dia seguinte, chegou a minha cunhada, aí foi, né, daqui, né? Foi chegando o pessoal, né, os parentes. E aí, cada um que chegava, ele ficava só olhando. Falava nada. Aí ele ouviu falar, porque aí nós tivemos que vir tirar férias com antecedência. Ele teve que tirar as férias, porque ele queria pegar o homem do caminhão e matar, né? Uhum. Ele ficou doido, ele ficou completamente biruta. E aí o gerente falou, melhor dar umas férias para ele, né? Tiraram o carro dele para acalmar. E aí a gente falou, vamos esperar a missa de 7º dia, depois a gente vai, né? A gente vinha com o pessoal. E aí ele escutou isso. Aí quando foi na véspera de viajar, aí ele falava para todo mundo que ele chegava lá, ele falava que eu vou ver minha irmã está no hospital lá no Espírito Santo, eu vou ver minha irmã. Porque ele era apaixonado por ela, né? E ela por ele. E aí, na véspera, o pai dele foi tomar banho de manhã, ele bateu na porta, aí o pai entrou, fechou a porta, aí ele disse que ele encostou na porta assim, botou a mão para trás e falou assim, cadê a minha irmã? Falou para ele, cadê a minha irmã? Aí meu marido ficou sem saber o que falava, né? Porque aí foi um terror aquele dia, foi horrível, né? E isso marcou muito a vida dele, tá? Porque naquele dia, e a gente ficou sabendo depois. Porque no fundo você já sabia, né? Porque a empregada... acho que sim. Mas era não sei. pequeno, né? Ele era muito pequeno, Devia ele ser tinha 4 confuso, Eu não anos. tenho memória disso, só pelo que ela conta, né? Ele ia fazer 4 anos no dia 30, e ela faleceu dia 16. Então, eu acho que ele não sabia. E, inclusive... Ele deve ter percebido alguma coisa, mas não entendia direito, Ele porque não que entendia, ninguém falava. ninguém falava. Pois é, foi difícil, ele não conseguia entender. Ele ficava só olhando e prestando atenção assim, no que a gente falava, né? Mas nesse dia, e olha o que tinha acontecido, que a empregada foi contar isso dias depois. Diz que ele estava na escada, que ele sempre ficava na escada lá em casa, a casa ficava meio no alto, tinha uma escada assim. Ele ficava sentado ali todo dia, porque todo dia ela trazia um negócio para ele. Um dia era chiclete, outro dia era bala, outro dia não sei o quê. E nada de chegar a nada. Aí, não, ela secou a fonte. Não, mas aí ele ficou, ele estava esperando ela, ele já sabia a hora, engraçado. Ele estava sentadinho esperando, e aí entrou uma menina que tinha um salão perto lá de casa, entrou no portão, subiu a escada chorando, gritando. Gente, o caminhão passou em cima da perna da Cláudia, amassou a perna dela toda.
E ele ouviu. Ele ouviu. Aí, diz a empregada, ela estava lavando as fraldas naquela época, né? E aí chegou para ele chegou para a empregada e falou, vai buscar minha irmã. Diz que puxava a roupa dela, falava, vai lá buscar minha irmã está lá. É mentira, é mentira. Vai buscar minha irmã. Então ele entrou em desespero, porque ele ouviu isso aí. Já sei porque que você escolheu ortopedia, hein? Pois é. Aí depois ele foi embora, né? E por causa do gerente lá, quer dizer, e ninguém sabia disso, que ele tinha ouvido isso. Então imagina o tanto que ele sofreu, que aí depois precisou de psicólogo. Aí depois, quando ele foi para a escola, eu tinha que ficar lá na porta, vigiando, entendeu? Deu muito problema. O primeiro ano deu muito problema. Ele fugia, ele chorava. Mas isso é importante para ensinar para as mães que precisam de enfrentar o luto, né? Tem que enfrentar. Eu acho que esse que é a mensagem. Nós perguntamos aqui o versículo da Bíblia que vocês gostam. Qual versículo que a senhora gosta e por quê? Deus é amor. E por que só gosta desse versículo? Deus é amor. Olha, porque eu tenho um amor tão grande dentro de mim, sabe? E o padre Jonas pregou? E o padre Jonas, há muitos anos atrás, ele estava pregando e falou assim, vocês sabem qual é a palavra mais bonita da Bíblia? Aí, Deus é amor. Aquilo parece que caiu no meu coração, eu nunca mais esqueci. Sabe? Eu nunca mais esqueci. Está na carta de São Pedro. É Pedro ou Paulo? São João. São João, desculpa. São João 4, a caridade, né? Isso. Eu sou e aí, apaixonada. né, Elisa, o coração que estava sofrido com a perda de uma filha, hein? Deus é amor, é um bálsamo, hein? É um bálsamo. E aí, assim, eu sempre busquei viver essa palavra, né? Essa frase, esse versículo. Deus é amor. Só ama quem conhece a Deus. É a música, né? Só quem experimenta a Deus é que ama. Verdade. Experimenta o amor de Deus, né? Porque se eu não fosse uma pessoa religiosa, seria muito mais difícil eu enfrentar essa situação. Porque não é brincadeira, não é fácil. Perder um filho não é fácil. Não é fácil, sabe? Não é fácil. Ainda mais que era a única menina, né? De pois dois é, meninos. E eu, quando eu e minhas irmãs, quando a gente ficava fazendo enxoval, aquela época a gente que fazia, então eu falava para minhas irmãs assim, eu quero ter três meninas. Porque eu sempre gostei muito de bordar, costurar, né? Aí eu falava. E aí, né, parece que assim, que eu custei muito, quando eu fiz um aprofundamento de Deus Pai, que eu fui curada, né, porque até então eu não perdoava Deus Pai de tirar minha filha. Eu não sabia, era inconsciente. Mas é importante mas eu né? não perdoava. Né, eu achava que Deus não era amor. Porque tirar a minha filha de 8 anos, ela não teve culpa. Ela estava esperando, o caminhão desviou de um buraco e pegou ela na calçada. Eu não aceitava, sabe? Mas eu não falava para ninguém, sabe? Eu não falava para ninguém. Eu guardava, porque eu sempre fui muito temente a Deus, né? E num aprofundamento do amor de Deus, com Dom Cipriano, essas lá em Jerônimo Monteiro, lá em Jerônimo Monteiro, aí ele falou assim, aí ele fez vários grupos, né, e de um rezar pelo outro. Aí uma pessoa falou que eu precisava perdoar a Deus. A Deus Pai. Aí que perdoou. Zé, e a sua palavra? A minha também veio de um retiro com o Padre Jonas. Mesma coisa. Foi uma palavra que ele pediu para a gente ler, né? Ele pregou nessa palavra, que em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24, né? Mas vamos dizer que, assim, para mim, o centro ficou ali no versículo 25 e 26. E ele mandou a gente ler essa palavra todos os dias. E eu obedeci naquela época, né? Eu devia ter
sei, 16, 17 anos. E realmente foi uma palavra que ficou para mim. O versículo 25, 26, eles falam, portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Então, essa palavra, assim, acho que por ter sido o início da caminhada, pela autoridade espiritual que o Padre Jonas tinha, né? E por eu ter lido isso todo dia durante muito tempo, decorei a passagem, né? Não, a passagem toda, né? Que vai do 24 ao 34. Né? Você decorou a passagem inteira? Nossa, você tem que progredir muito. Foi de tanto eu lia todo dia aquilo. Mas é importante que a confiança em Deus, né? E aí, Ana Paula, processo de conversão? Nossa, Dona Elisa, a gente quer saber, assim, Zé Alexandre também, né? Já nasceu numa família católica, mas a gente quer saber, vocês que provavelmente não tiveram uma conversão, mas assim, existe um momento que vocês identificam como aquele momento que você fala, agora não dá mais para voltar atrás? Existe? Eu acho que foi o batismo no Espírito mesmo, foi um divisor de água. Assim, em 84, naquela experiência de oração que eu fiz em Cachoeiro, né? Não foi nem em Cachoeiro, era um colégio de padres, um seminário lá em Jerônimo Monteiro, que é perto de Cachoeiro ali. Acho que aquilo foi um divisor de águas mesmo. Mas eu penso assim que foi, no meu caso, foi uma coisa que foi sendo construído gradativo, né? Desde a infância, a convivência com a igreja, com a religião, com a fé. E nunca se afastou, Zé? Sempre foi linha reta? Com certeza. Teve um momento, eu fazia faculdade, no final da faculdade, apareceu uma pessoa que começou a fazer diversos questionamentos e eu fui sempre aquele católico que seguia o by the book ali, né? E não questionava nada. Para mim, falou isso aqui, eu acredito. E pronto, eu só acreditava, né? Bons tempos aquele. Bons tempos. Mas hoje porque também a gente questiona, fica mais fácil. Entraram as perguntas mais racionais, assim, e eu não tinha resposta para aquilo. E eu fiquei revoltado. Falei, eu estou nessa igreja há tanto tempo, ninguém nunca me fez pensar sobre isso, né? E eu afastei durante uns 3 anos, eu acho, assim. Eu quero dar um stop aqui, quero repensar. Eu me lembro que um tempo antes disso acontecer, isso tinha acontecido com o Nelsinho Correia, da Canção Nova. Claro que ele tinha todo um acompanhamento, assim, né? E foram por caminhos diferentes, mas foi uma parada boa. Quando eu voltei mais maduro. Acho que foi uma segunda conversão, né? Foi um momento que eu puxei o freio de mão e Deus me sustentou. Agora eu quero perguntar. E foi bom isso. Isso te transformou num estudioso? Estudioso eu sempre fui, né? Sempre gostei de estudar. Tanto que eu fiz medicina. Da igreja. Mas da igreja não, isso foi mais recente. Eu acho que foi uma terceira, que a gente vai de etapa em etapa. São ondas, né? Claro. Conversão cada Teve vez é um degrau. Uma outra onda aí que me revirou também, que foi exatamente nesse momento assim de aridez espiritual, ou de noite escura, né? E apareceu uma freira para mim, encontrei com ela e conversei com ela. Ela é de uma comunidade chamada Sementes do Verbo. Eles são lá de Tocantins, mas eles têm casas em vários lugares. O encontro do Rio de Janeiro foi lá. Encontrei com ela no Rio de Janeiro. E elas que orientaram o arcebispo de Moçambique para abrir um grupo, porque ele me ligou querendo abrir um grupo. Eles têm casa na África, sim. Tem missão na África. E elas têm profundidade. E ela me apresentou, que assim... É o patrono. Isso. Ela me apresentou algumas coisas do João da Cruz, né? Eu já tinha tido algumas dicas, né? São João da Cruz já me perseguia, né? E eu ganhei de uma carmelita as obras completas dele, mas eu li aquilo, não entendi nada, larguei para lá. Mas ela me
me ensinou sobre a purificação passiva dos sentidos, que era uma coisa que eu estava passando naquele momento, da noite escura e tal. Eu fui procurar saber. Aí eu assisti um vídeo do Padre Paulo Ricardo, e ele falou assim, olha, se você quiser entender isso melhor, você tem que entender a antropologia de Santo Tomás de Aquino. Aí eu falei, que desgrama, isso aí, nunca ouvi falar disso. Aí eu comecei a procurar saber sobre isso, acabei com a Suma Teológica, fui lendo, fui estudando e fui embora. E Mães que Ora? O Zé... Mães que Ora marcou a vida do Zé? Olha, foram várias curas. Foram várias curas. Olha, você tinha crise de riso do Zé conosco no início. Ele ia pregar e nós abrimos um galho aqui, um galho ali, perguntava uma coisa, ele ficava vermelho de nervoso. Porque elas falaram tudo ao mesmo tempo. Assim, Até eu falei, meu Deus, qual que é a minha vez? E falou, gente, olha só, não me faz pergunta, não, deixa eu acabar de falar. Depois vocês perguntam. Porque o raciocínio não completava já. Já tinha outra, calma, já tinha outra pergunta. Eu vou falar disso, calma. Elisa, Como é que é agora? ele fala, a gente pergunta, ele responde, ele abre. Fui educado. Fecha o galho, Ele fala, acabou. nossa, eu não aguento, é muita mulher falando junto. Foi a maior cura do Zé, foi conosco, era um monte de mulher. E a segunda cura foi com o Cântico dos Cânticos, né? Nós já estamos Eu na achei que a fofoca. palavra que ele ia escolher era o Cântico dos Cânticos. Ele resolveu, Na verdade, tem muita coisa na Bíblia que eu gosto, assim, mas... Ele resolveu trabalhar com a gente o Cântico dos Cânticos e nós reagimos. Eu recuei. Porque... Recuou. Você tá ficando doido que eu vou chamar Deus de amante? De meu amor, meu amado. Não sei o quê. E agora já estamos todo mundo curado Agora também, pronto, agora né? já pegaram o jeito do E negócio. você, Elisa, como é que foi seu processo de conversão? Olha, eu sempre, como eu te falei, desde os meus 7 anos de idade, quando eu fiz a primeira comunhão, eu nunca me afastei de Deus. Nunca. Lógico, tem épocas na vida da gente que só ia à missa de domingo, né? Sim. Olha, eu não me lembro de eu ter faltado missa algum domingo porque eu não quis, ou porque... Não, só se fosse no caso de doença, uma coisa assim. Mas aí, quando eu comecei a fazer o seminário de vida no Espírito, que eu comecei a manusear a Bíblia, né? Aliás, lá no Paraná eu já tinha a Bíblia, mas eu não entendia nada. Comecei a manusear a Bíblia, comecei a descobrir as coisas. Eu fiquei assim, maravilhada. Quando eu fiz experiência de oração, então, nossa, mas eu fiquei assim, eu fiquei encantada. Eu também. Eu falei assim, eu não sabia nada. Era uma coisa que você só tinha, assim, mostruário, né? Ficava aquele ter exposto ali. Esse contato com a Bíblia veio Era muito da Barça. ali. Olha, eu fiz seminário, fiz a experiência de oração no mesmo lugar que ele fez. E quando eu saí de lá... Foi transformador, assim. Eu já comecei a formar, já me botaram no núcleo, já lá em Cachoeiro. Naquela época não tinha muito essa coisa, assim, você é do ministério, não sei o quê, você é do ministério, Olha, não sei a gente podia tudo, né? Não podia não, tinha que fazer. A gente cantava... Pregava, e tinha que receber na ordenava, porta também, ser acolhida. Limpava aí o banheiro. Depois acabava de ser acolhida, a gente já tinha que cantar, porque ninguém sabia. Quando faltava alguém, a gente mesmo pregava, então era assim. E eu fui crescendo. Canto, gosto de cantar. Eu gosto de cantar, gosto muito de música. Acho que meus meninos me puxaram, o pai deles também gosta muito. Eu gosto muito de música. Demais da conta. E foi assim, sabe, Ângela? Eu fui crescendo. E quando eu vim para Vitória, eu já era núcleo lá. Já pregava, já participava de... E naquela época, eu já era do Ministério de Intercessão, que naquela época, cura e intercessão era uma coisa só, sabe? Não existia separação. É verdade, era uma coisa só. E a gente aprendia. Nossa, achava o máximo quem era da a gente a gente pegava, acontecia as coisas assim no soco, no supapo, como diz o outro, porque não tinha como você escolher nada, não tinha preparação. Faltava muito, não, né? você só
Então a gente Só ia. Só E ia. Você sabe que funcionava. foi a primeira vez que eu participei no Ministério de Cura e Libertação, porque eu achava a tropa de elite, né? E eu, réis mortais lá atrás. Aí um dia faltou alguém, falou, vem você. Aí eu entrei e pela primeira vez eu tive o dom de ciência e falei, eu achei que eu estava falando a maior batatada do mundo, né? Mas a regra era o seguinte, com o Espírito Santo não se omite, é pecado. Vem e fala. Falei, deixa eu falar, se não for, não é problema meu. E aí eu vi alguém confirmando e depois as coisas acontecendo, você fala, gente, Deus é Era muito tudo mais bonito. simples, né? Não Tudo tinha, muito simples, Era Muito tudo simples. muito simples. Tudo Mas muito eu simples. vim Não tinha pra uma cá. O que coisa tem que assim- fazer? Bota a mão. Era a única coisa que a gente explicava. Se vê alguma antes de coisa entrar. na cabeça, fala. Se eu não ver, vê alguma coisa. Nossa, mãe. Pra saber se é ou não é, pede o Senhor 3 vezes. Pronto, só na caixa. E à medida assim que aí eu vim para cá, né? E à medida que eu ia crescendo espiritualmente, eu sentia que a minha vida ia mudando, né? Sabe? Eu sentia mais vontade ainda de buscar mais a Deus, de conhecer mais, sabe? Eu pedia muito a Jesus sempre. Dá-me a graça de viver eu quero ser, né? Eu quero conhecer, ter mais conhecimento da palavra, né? Viver a palavra, porque não adianta só você conhecer. Tem que Então, eu viver. sempre tive isso no meu coração. Eu tenho que conhecer, tem que ter a graça do crescimento, do conhecimento, porque se você não adianta você só conhecer e não viver, não praticar. Verdade. Né? Então, eu passei, acho que por tudo que é ministério aqui, acho que eu já Nossa, falei. ela era meu exemplo. Eu ia Eu era mascote e ela era meu exemplo. Eu já Na parte de oração. eu participei de todas as pastorais, já fui formadora, né? Depois já eu tive fui que sair da renovação, né? Para achar meu rumo. Em compensação, nossos caminhos se encontraram. Seu filho escreveu até livro comigo, né? Quem diria, Que coisa? Elisa? Quem diria? Quem diria, sou aprendiz Quem diria? fazendo Quem campanha. diria eu, né? Um Quem pouquinho. diria? Fui lá Eu na lembro um dia que nós nos encontramos num encontro, não sei se era experiência de oração, num encontro lá na igreja de Santa Luzia. E ela chegou, sentou do meu lado, mas ela estava, coitada. Elisa, pelo amor de Deus, Elisa, reza por mim. Eu não sei se ela estava para formar. Foi quando começou a mudar, sair de grupo para movimento, aquele povo ligando. Eu falava, Elisa, eu vou ficar doida com esse povo. Acontecendo, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, as meninas muito novas não podiam me ajudar, né? Porque deu um vácuo entre o grupo e elas virem me ajudar de 2 anos. Foi a época que eu fiquei sozinha e falava, gente, o que será isso? O negócio Tadinho. cresceu E e eu não tem podia estrutura. assustar ela, porque senão elas pulavam fora do grupo. Né? Tem aquela época. Dona Elisa não deve fazer fofoca, não, de ninguém. Mas aqui a gente tem um pedacinho que a gente pede uma fofoca de mãe. Pode ser dos filhos, pode ser da senhora, uma curiosidade, assim, uma história interessante da sua vida. Ou um fato, alguma coisa assim. Eu vou contar. Então, Conta, Então Dona Elisa. Morri com o livro aberto. Olha, o Zé Alexandre, gente, ele estudava dia e noite, fazendo medicina. Estudava dia e noite, né? Várias vezes eu acordava 4 horas da manhã com a luz da sala acesa, ele estava dormindo dentro dos livros. E era assim, você tinha que acordar ele bem devagarzinho, porque quando ele acordava, menina, ele levantava aqueles braços dele Se a assim. Cristina tivesse aqui, ela ia falar, ainda é assim, até hoje. Eu vou contar, viu? Eu acordo assustado. E às vezes a gente ia para Jaciguá, que é lá perto de Cachoeira Mirim, né? Onde tem a casa dos meus pais, né? Minha mãe era viva naquela época. E às vezes a gente ia e eles ficavam. Principalmente ele, que fazia medicina, não podia ir. Passava fim de semana. A gente ia e voltava no domingo à tarde, porque tinha que trabalhar segunda. Chegou 2 vezes aconteceram isso. Uma vez aconteceu da gente chegar em casa, quando eu Mas abriu, aconteceu o quê? Fala. quando eu abri o elevador, eu sentia aquele cheiro de fumaça. Quando eu abri a porta, que eu olhei, ele estava no tanque
esfregando uma leiteira que estava tinha deixado Botei o Aquela. leite pra ferver. Ele botou leite pra Esqueceu. ferver, ele foi Esqueceu. assistir futebol. Esqueceu. Dormiu. Esqueceu. De cansaço. Paguei. Apagou. Eu falei, menino, Teve uma vez é que eles isso? chegaram, eu tava dormindo mesmo. E o leite lá e a panela lá. Ele é desse Duas vezes. jeito. 2 vezes. E você, Zé, tem alguma fofoca da sua mãe? Peraí, deixa eu contar do Luiz Fernando. Ah, aquele- do Luiz aquele Fernando. pirralho levado. Ele era terrível. Menino, mas ele era comilão tanto. Mãe falando. Então, quando a gente tinha aniversário, eu falava para esse aqui, vai ver onde que está seu irmão. E a gente procurava, ele estava na beirinha assim da mesa, que ele era muito pequenininho, ele estava na beirinha da mesa assim, com a mão assim em cima, e ia puxando os doces assim, ia enfiando na boca. Aí, Luiz Fernando, se ele tivesse um na boca, a boca podia estar cheia, ele jogava dentro da boca e ficava assim. Olhando. Olhando, porque... Olha, mas ele era demais da conta. Todo aniversário tinha que vigiar aquele menino, de tão impossível que ele era. Eu não consigo esquecer isso até hoje. É engraçado, né? Você sabe que ela me fez lembrar ontem aniversário, porque eu dava comida aos meninos em casa para não, Sim, eu não também passar fazia vergonha. isso. Mas não adiantava. Não adianta. Não, mas Eu dava escuta. também. Escuta. Aí compramos aquelas máquinas de filmar, chegamos do Japão com aquelas máquinas. Meu marido resolve filmar um parabéns. Quando nós fomos assistir, ele cantava parabéns assim, ó. Sabe quando você canta assim para marcar o doce? Viva! Ele só fez assim. Eu falei, gente, que vergonha. Aí ficou famoso o parabéns. É, o parabéns dele, marcando a área do doce. Marcando a área do gol. Ele É, mas é gostoso ver isso, né? Lembrar essas já coisas. apareceu ele assim, ó, na ponta do pé, que o tio Manite sempre tira. Eu preciso achar essa foto. Ele estava na ponta do pé, Com a mãozinha Com a lá mãozinha na lá, mesa. só via a mãozinha dele assim, né? E você, Zé, alguma fofoca? Que aqui a gente só Rapaz. fofoca da gente. Não, ó, tem um fato que eu me lembro sempre, que é o seguinte. Eu voltava, como eu expliquei, né? Eu voltava da escola, eu pegava um ônibus, era lá no centro da cidade e vinha para o bairro, né? O pessoal de Londrina sabe, eu morava ali perto do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. Ah, é Vila Nova. E estudava no Hugo Simas, que era lá no centro da cidade. Era uma reta. Então, assim, eu tinha... Aí, quando eu tinha 9 anos, ela botou meu irmão na mesma escola lá, e ele vinha comigo. Ia pro ponto de ônibus, pegava o ônibus, saltava. Aí teve um loucura, dia que eu tive uma ideia brilhante. Imagina a ideia. Deixou o irmão pra trás, quer ver? Nando, Não. nós vamos a pé, que nós vamos economizar o dinheiro da passagem. A mãe vai ficar muito feliz. 5 Olha. horas da tarde, ninguém estava em casa. Já Nossa, perdeu tava uma filha escuro. atropelada voltando da escola, agora sumiu os dois. Não aparece. De noite e nada dos Chegamos, meninos. Os dois Não tinha chegaram. celular. Sei lá que hora que Não, nós mas- chegamos. Nós chegamos muito depois, né? Andando E toda feliz feliz, da aqui com o vida, dinheirinho com o na mão. dinheiro que Rapaz, mas tomei uma economizamos. surra. Porque naquela época não tinha Não esse tinha negócio, meu filho, se está de psicologia. castigo. Não, o pau quebrava é mesmo. pau quebrava mesmo. Que legal, né? Uma boa fofoca. A gente- Calma, eu tenho um negócio pra falar. De Dona Elisa e Zé Alexandre. Ah. Eles nem vão fazer ideia disso, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Encontrei com os dois num enterro do Dona Leila e seu Juarez. Ah, sim. Que são, sim. que são os avós do Davi, namorado de Ana Luísa. Os dois morreram... Na verdade, eu não lembro de qual dos dois Morreu era. junto? Morreu... Morreu ele. Uma inteiro, semana 6 de dias diferença. depois ela morreu. De Covid. Do Covid. De Covid. Mas eu não lembro de qual dos dois Muito amigo. que era o enterro. Não, deve ser dela. Eu acho que porque era o dele eu não dela. fui. Isso, acho que era dela. E eu tava do lado de cá, Zé Alexandre e Dona Elisa Em frente. o contrário, em frente. E Dona Elisa começou a cantar. E ninguém estava cantando, porque uma parte da família é católica, a outra parte é evangélica. E eles não estavam cantando, não estavam falando nada. Dona Elisa começou a cantar, ela puxou as músicas que a gente costuma cantar. E na mesma hora, Zé Alexandre... Eu estava rezando, aí na hora que ela começou a cantar, eu levantei a cabeça para ver quem era. E na mesma hora, Zé Alexandre deu o braço a ela e começou a cantar junto.
Eu achei tão bonito, assim, Aí, ó, Zé, viu o que fato bonito? dele Dá apoio moral. dar apoio, tipo assim, a minha mãe tá cantando, vou cantar com ela, porque só tinha ela cantando. Eram as músicas que eles gostavam, que ela gostava, as filhas. Eu era muito amiga da família, né? E ele começou a cantar junto, deu o braço e começou a cantar. E eu achei tão bonito, assim, o gesto dele com a senhora, né, de acompanhar, de A falar. bela fofoca, Não hein, é? dona? Ninguém sabia disso. Essa nem eu percebi. Nem eu sabia disso, Eu ó, percebi. viu? E você vê Legal. como a evangelização acontece com gestos, né? Com exemplo. Uma das coisas que a gente, assim, para fechar o nosso papo aqui, a gente diz que está muito difícil viver no mundo, sem ser do mundo, né? Porque viver no mundo do mundo é fácil. Como é que vocês enxergam isso? Como é que fica a educação dos filhos? Qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Ensina para nós. Se eu pudesse, ensinaria, viu? Mas não, realmente não tá fácil. Tá descobrindo. Tá bem diferente, tá bem diferente. Eu ainda acho porque tem coisas que todo pai e mãe vai saber, né? Sim. Que você tem que dar exemplo. Não adianta você falar, o filho não... Tem muito pai e mãe que fala muito com o filho, mas não dá exemplo. Sim. Você tem que dar exemplo. Manda o filho para catequese, mas não vai na missa. Não adianta. Eu acho que a saída para essa tensão, essa ansiedade, essa geração que às vezes parece um pouco perdida na vocação, né? Não é só na vocação profissional, não, né? Em qualquer vocação. Na vocação humana mesmo. Eu acho que a saída é a configuração a Jesus Cristo. Está dentro da igreja, né? Mas levado a sério, né? Então, é preciso ir junto com os filhos olharem para você e verem seu testemunho dentro da família. Acho que a família precisa rezar junto, ensinar os filhos a rezar de novo, porque se perdeu isso, né? Se perdeu com os anos, com o tempo. E o casal precisa viver o matrimônio. Não adianta essa conversa de hoje em dia, desculpa assim se... Eu não quero ser polêmico, né? Mas pode ser polêmico. Assim, a minha opinião, essa conversa de hoje em dia, da psicologia, que a separação, os filhos se adaptam à pinóia. Nós estamos vendo todas as atrocidades que estão acontecendo. O mundo que nós estamos Os filhos nasceram numa família com um pai e uma mãe, e essa é a identidade deles. Isso faz parte da identidade humana, ter um pai e uma mãe. Deus criou as coisas assim. E tudo que você faz fora daquilo que Deus criou como finalidade vira uma desordem. E esse feminismo, né, que cresce, então esses papéis do homem e da mulher que foram ficando misturados, né? Você usou a palavra, né, Zé? Tá tudo desordenado. Tá desordenado. Gente, essa palavra, de tudo que eu já escutei de Zé Alexandre até hoje, foi a palavra que eu aprendi com ele. Ordenar a vida. Eu nunca mais esqueci isso. E essa é uma palavra que ela encaixa tão bem no que a gente... Não tem outra palavra, assim. Sempre que eu lembro, eu falo ordenar a vida. E é ordenar, né, no sentido... O sentimento, as atitudes. Dar sentido correto para as coisas, ter finalidade com as coisas, né? O ser humano, ele tem em si, que Deus colocou na gente, um senso de finalidade. Você precisa ter um fim, uma finalidade em tudo que você faz. Então hoje parece que assim, a pessoa estuda, não sabe para quê, onde ela quer chegar. Ela casa, ela não sabe onde ela quer chegar. Ela tem filho porque é um sonho. Filho não é sonho. Casamento não é romance. Então tá tudo muito confuso. Acho que por desordem mesmo na maneira de enxergar a vida, né? E você, Elisa? Eu também. Inclusive hoje eu estava discutindo isso aí, sabe? Não adianta você mandar o seu filho isso, você não vai. Então, eu estou vivendo uma experiência assim lá na minha paróquia. Inclusive começou com o Frei João, né? Infelizmente ele não está podendo. Mas ele estava fazendo um trabalho com as crianças de quem acertasse a pergunta, qualquer coisa, ele dava um bombom. E aí isso começou a crescer. Na missa? Na missa das crianças. E aí o que aconteceu? As crianças começaram a obrigar os pais a ir na missa. E os pais estão indo, então ele fazia pergunta para as crianças
e falar, as crianças não sabiam responder, mas era providencial mesmo. Aí ele falava assim, vai lá e pergunta para o papai e para a mamãe. Ou às vezes ele falava, pergunta para o papai o que quer dizer isso. Aí a criança ia, voltava e às vezes não acertava, né? Então, os pais começaram a buscar, a frequentar. E olha, eu vou à missa direto às 9 horas, só por causa das crianças, porque cada dia aparece mais. Tiveram até que abrir agora para as crianças. Os pais chegam, tem uma sala lá em cima e tem as catequistas que dão a mesma liturgia do domingo. Elas contam em histórias, e eles desenham, pintam. Depois, no final da missa, eles levam, apresentam lá na igreja, lá no altar, sabe? Então, foi uma forma de... É uma forma de... Catequizar. De catequizar. Mas você Legal. vê, já nos adolescentes, já ouvi adolescente dizendo que ele não tem ido porque o pai e a mãe não deixam ir. A minha tá Então, lá. eu tenho... Você entendeu? Eu Não tenho leva. experiência assim, quer dizer, eu estou dando catequese na Crisma, na paróquia, e adolescente. E alguns estão indo lá porque a avó está levando, porque o pai e a mãe Nossa, Não, com então aí- 15, menor noção. Com 15 é difícil. Muitos dos pais não participam. E você vê assim que eles realmente não conseguem absorver as coisas que você fala. Eles não sabem do que você está falando. Porque não escuta Coisa a básica, base. coisa Vive básica. também, não vive. Então o que nós estamos falando aqui, nós dois, assim, se for resumir, o resumão é que a solução para a sociedade é a família. Com certeza. E a família é ser de Deus, né? E catequizar, né? Catequizar. E praticar. Praticar, não adianta. Ô, Elisa, como eu sou sua fã na oração, eu queria pedir que você encerrasse o nosso podcast, porque já está dando 1 hora. Nossa! Ah lá, nós temos 3 minutos de relógio para gente terminar. Que você possa rezar na sua palavra, né? Que é o amor vem de Deus. E junto, Zé Alexandre, rezar a palavra dele também. Mãe, a oração tem 3 minutos, tá? Ó, olha lá. Quer a palavra? Não, se deixar. Olha, você sabe, Não, né? tá tranquilo. Ela, Você já ela vai fazer. decorou. Ela vai fazer. Eu já sei. É muito linda essa palavra mesmo. Muito É. profunda. Muito. Vou terminar aqui. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Senhor, eu quero, nesse momento, pedir que o Senhor derrame esse amor no coração de todas as mães. Que as mães que têm um coração sofrido, que têm um coração doído, deixa que Deus o ame. Deixa Deus chegar em você. Deixa o amor de Deus tocar em você. Busque a Deus, porque só Deus é amor. E nós não podemos viver sem permanecer no amor. Vem, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre todas as mães que oram pelos seus filhos. Todas. Seja onde quer que elas estejam, que elas possam sentir nesse momento o amor de Deus, o abraço de Deus Pai, o carinho do Pai e a voz do Pai que diz: filha, confia em mim, eu te amo com amor eterno, permanece em mim, permanece no meu amor. E meu amor vai gerar em você, mãe, a paz, a alegria, a confiança e a esperança. Amém. Amém. Obrigado, Zé, pela presença. Obrigado. Queremos deixar para vocês Um brinde. uma lembrancinha do podcast Muito obrigada. nosso, né? E
para vocês. Aí nós queremos te convidar para levantar a sua mão. E a gente possa dizer junto aqui com vocês. Deus pode? Tudo! Deus pode Tudo. Deus pode tudo. Deus pode tanto tudo que fez eu e o Zé escrevermos um livro junto. Se você não conhece, olha aí, é Santidade o quê? Um caminho para a vida. Um caminho para a vida, viu? Até o próximo podcast. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho e mandar para todos os amigos que todo mundo precisa ouvir essas histórias aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau.